77 anos depois, o planeta assiste com preocupação ao pior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. A Rússia usa sua força e invade a Ucrânia por terra, ar e mar. Data: 2004. Alvo: Ucrânia. Objetivo: manipulação eleitoral. Origens desta ordem: dos mais altos níveis de Kremlin. Desde que a União Soviética quebrou e a Ucrânia se tornou independente em 1991, o Kremlin, também conhecido como os governos russos, tem feito tudo ao seu alcance para restabelecer o grande Império Russo. Geórgia, Armênia, Lituânia, Ucrânia e 11 outros países formaram a União Soviética, mas a Ucrânia era seu alvo número 1. Com a Ucrânia do seu lado, a Rússia tinha grande chance de recuperar seus dias de glória. Mas após anos de negociações fracassadas, a Rússia percebeu que a única maneira de progredir era se sujando um pouco. Em 2004, o objetivo da Rússia era eleger um presidente pró-russo na Ucrânia, Viktor Yanukovych, em vez do pró-candidato ucraniano Viktor Yushchenko. Sim, ambos os candidatos foram nomeados vitoriosos. Para garantir que o candidato pró-russo vencesse, a Rússia apelou para a fraude eleitoral. Mas não foi só isso. Houve uma tentativa de assassinato do candidato pró-ucraniano Yushchenko. E depois o candidato pró-ucraniano Yushchenko foi envenenado com quantidades perigosas de TCDD, a dioxina mais potente. Os médicos encontraram níveis de dioxina em seu sangue 6.000 vezes acima do normal. Embora não esteja claro se os homens responsáveis estavam agindo em nome da Rússia, um dos homens acusados de envenenar o presidente ucraniano fugiu para a Rússia e foi imediatamente concedida a cidadania protegendo da extradição. Com isso, a fraude eleitoral funcionou. O candidato pró-russo Viktor Yanukovych foi anunciado como vencedor. Infelizmente, a jogada funcionou. Tudo isso foi um pouco óbvio demais, provocando então a Revolução Laranja. Quando os votos foram contados novamente, descobriu-se que o pró-russo Yanukovych tinha realmente perdido. Mas isso não desencorajou a Rússia, porque apenas 6 anos depois, eles realmente conseguiram Yanukovych eleito de verdade. E por 3 anos doces, a Rússia teve um fantoche ucraniano obediente para comandar, até que outra revolta em 2013 expulsou Yanukovych novamente. Em pânico, Vladimir Putin realizou uma reunião durante toda a noite, concluindo que devemos começar a trabalhar no retorno da Crimeia à Rússia. Crimeia é uma península no Mar Negro que fazia parte da Ucrânia na época. Não é apenas uma importante potência econômica para a Ucrânia, mas também serve como base militar para controlar o Mar Negro. A partir de então, em 23 de fevereiro, manifestantes pró-russos realizaram manifestações na cidade de Sebastopol, na Crimeia. 5 dias depois, tropas das forças especiais russas não identificadas invadiram as ruas de Sebastopol, ocupando os aeroportos e assumindo a força do parlamento na Crimeia. Um governo pró-russo foi instalado e em poucas semanas a Crimeia foi declarada independente da Ucrânia. Isso seria como se a América invadisse algo como o Canal do Panamá e o declarasse um país separado do Panamá. Hoje, 8 anos após a anexação da Crimeia, a Rússia e a Ucrânia estão novamente em outra encruzilhada. A Rússia desdobrou mais de 200.000 soldados ao longo das suas fronteiras com a Ucrânia. E o que todos temiam aconteceu: uma invasão russa. O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Mas a questão é, por quê? A história da Ucrânia é de sofrimento. Antes da Ucrânia ser Ucrânia, tinham muitos nomes diferentes e era governada por pessoas diferentes e muitas das vezes ao mesmo tempo. Isso será explicado de forma extremamente simples. Eventualmente, todos esses diferentes impérios desapareceram e deixaram para trás um enorme vácuo de poder na região que mais tarde seria conhecido como a Ucrânia. Enquanto os vizinhos poderosos da Ucrânia discutiam sobre quem deveria assumir o controle na região, milhares de escravos russos, chamados de servos, fugiram de seus senhores para a Crimeia, e isso levou a maiores desentendimentos entre os potenciais que queriam controlar a Ucrânia, o que resultou nas guerras do norte. A Rússia tomou muitas terras durante aquela guerra, incluindo uma grande parte da Ucrânia. E isso não agradou as pessoas que viviam na Ucrânia, então eles tentaram obter sua independência algumas vezes. Mas em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada e a Ucrânia oficialmente tornou-se parte do Império Russo. A Ucrânia não só era importante como centro industrial e agrícola, mas tinha acesso direto ao Mar Negro, de onde a Rússia queria construir uma enorme marinha para competir com a Grã-Bretanha e a América.
Então veio Stalin. Sob seus programas comunistas, os ucranianos foram forçados a cultivar e cumprir cotas de produções malucas antes de obter qualquer alimento. Milhões de ucranianos morreram de fome no que é conhecido como a Grande Fome. Cerca de 10 milhões de ucranianos morreram de fome em 1932 e 1933, graças às políticas agrícolas de Stalin, que não eram apenas estúpidas, mas também ativamente más. Ou seja, houve fome generalizada em um país que é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial veio, as coisas só pioraram. Os alemães tentaram invadir a União Soviética, matando centenas de milhares de soldados ucranianos. E quando a guerra finalmente acabou, as coisas não estavam melhorando muito. Stalin decidiu que a Ucrânia não era russa o suficiente e moveu uma tonelada de russos para a Crimeia. Depois da Segunda Guerra Mundial, Stalin deportou à força toda a população indígena de tártaros e étnicos da península da Crimeia para a Ásia Central. Quando Stalin finalmente morreu, era seguro dizer que as pessoas da Ucrânia e a Rússia não eram exatamente amigas. O novo líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, tentou mudar isso, mas não saiu como planejado. E nas próximas décadas, tudo o que a Ucrânia queria era sair do controle da Rússia, e a sua chance finalmente veio em 1991. A Ucrânia foi uma das nações fundadoras da União Soviética, e depois da Rússia, foi a república mais poderosa e populosa da União Soviética. Mas a Ucrânia também deixou de ser usada como peão para os jogos políticos da Rússia. Então, em 1990, quando a União Soviética estava perdendo lentamente o controle de seu império, 300 mil ucranianos participaram de uma manifestação pacífica, pedindo a independência. As pessoas queriam a independência da União Soviética. Em 1991, o sindicato tentou remover seu chefe, Mikhail Gorbachev, e colocar uma pessoa mais pró-soviético no comando. Seu plano acabou falhando, e foi esse tipo de intromissão e instabilidade que deu à Ucrânia o impulso final para declarar a independência. Em 1º de dezembro de 1991, a Ucrânia realizou uma votação em que 90% dos seus cidadãos eram a favor da independência. Eles elegeram seu primeiro presidente da Ucrânia e o país finalmente teve a liberdade que estava procurando. O único problema foi que, ao declarar a sua independência, a Ucrânia ganhou um vizinho vingativo e muito amargo. Imagine, por exemplo, se a Bahia, um dos maiores estados brasileiros, se separasse do Brasil. Seria o derradeiro tapa na cara, o símbolo máximo de uma nação falida que o seu próprio estado pensa que seria melhor se defender sozinho. Então a Rússia não ficaria parada e assistiria um de seus territórios mais importantes navegando para o pôr do sol. Se a Rússia quisesse voltar aos seus dias de glória, teria de retomar com os seus antigos estados satélites, tornando a Ucrânia o alvo número 1. Logo de cara, a Rússia se envolveu na política de seu vizinho recém-libertado, e isso nos leva à eleição fraudada de 2004, de que falamos anteriormente. Embora a Ucrânia tenha vencido essa batalha, estava longe de terminar, porque em 2010, o mesmo candidato pró-russo Viktor Yanukovych concorreu à presidência novamente. Ele gastou mais de 100 milhões de dólares em sua campanha. E dessa vez, ele realmente ganhou. Ou pelo menos ninguém pode provar que ele trapaceou. Por 3 anos gloriosos, a Rússia parecia que controlava a Ucrânia novamente. O presidente Yanukovych distanciou a Ucrânia da Europa Ocidental e da NATO. Ele ouviu o que o Kremlin disse e as coisas foram ótimas para o que restou do Império Russo. Até que o povo se cansou de ser liderado por um peão russo novamente e lançou outra revolução. Em novembro de 2013, protestos massivos eclodiram novamente depois que o presidente Yanukovych se recusou a assinar um acordo político e econômico com a União Europeia. Todos pensaram que o protesto iria acabar, mas eles só se tornaram mais fortes. Em fevereiro de 2014, eles se transformaram em uma violência e causaram morte de 130 pessoas, incluindo 18 policiais. Algo tinha que ser feito. Então, o governo ucraniano decidiu realizar eleições antecipadas para apaziguar o povo. O presidente Yanukovych fugiu da capital antes que alguém tivesse a chance de destruí-lo ou derrubá-lo. Manifestantes tomaram o controle dos parlamentos e votaram nele imediatamente. A Rússia tinha acabado de perder o seu fantoche, para o que eles viram como um golpe violento e ilegal. Então, a Rússia imediatamente invade a Crimeia. Como falamos anteriormente, a Crimeia é o lar de muitos russos que foram movidos para lá por Stalin. Então, quando os militares russos invadiram, eles usaram a defesa de civis russos como desculpa. A anexação da Crimeia iniciou uma batalha sangrenta que matou milhares de pessoas.
E se você assistir a entrevistas com pessoas que vivem na Crimeia hoje, você ouvirá sentimentos mistos. Alguns apoiam o controle russo e outros se opõem a ele. Mas só porque a violência diminuiu na Crimeia, não significa que não esteja viva em outras partes da Ucrânia. Na mesma época que a Rússia invadiu a Crimeia, separatistas russos na borda leste da Ucrânia também começaram uma revolta. Eles estavam tentando tomar o território da Ucrânia e se juntar à Rússia. A guerra eclodiu entre os soldados ucranianos e os separatistas, e por quase um ano foi uma guerra livre para todos. Então, o cessar-fogo em 2015 congelou ambos os lados em suas posições. O que resultou foi estranho. Uma mistura de combate moderno, onde as trincheiras da guerra no estilo da Primeira Guerra Mundial reduziram o número de franco-atiradores, drones e artilharia. Os telefones não foram usados porque eles poderiam ser grampeados pelos russos em algum ponto da fronteira. Os combatentes russos e ucranianos estavam a menos de 50 metros um do outro, esperando que o outro lado fizesse o movimento. E nos próximos 7 anos, mais de 14 mil ucranianos terão sido mortos durante essa batalha sem fim. E agora parece que a verdadeira guerra começou. Em abril de 2021, a Rússia envia cerca de 120 mil soldados para a fronteira ucraniana. O pânico se espalha pela Ucrânia e pela Europa. Todos pensavam, pronto, é isso, a Rússia vai invadir. Mas apenas algumas semanas depois, todos aqueles 120 mil soldados se retiraram. O Kremlin disse que estavam apenas participando de um exercício de prontidão e não havia nada para se preocupar. Essa foi a maneira que a Rússia encontrou para ir posicionando sutilmente suas armas para uma invasão, enquanto o pânico diminuía. Mas 8 meses depois, em dezembro de 2021, a Ucrânia soou o alarme novamente. Todos aqueles 120 mil soldados retornaram para as fronteiras e o pânico se instalou novamente. Parecia que Putin estava fazendo sua jogada. A Ucrânia admitiu que não seria capaz de impedir uma invasão completa e pede ajuda aos Estados Unidos. Nesse mesmo mês, o presidente da Ucrânia afirma que sua equipe de inteligência impediu uma tentativa de golpe dos russos. A ameaça de invasão era tão séria que mesmo cidadãos ucranianos comuns estavam formando milícias para proteger as suas cidades e bairros. Não eram apenas os homens, mulheres, jovens ou qualquer um que poderia carregar um rifle também estava ali. A Ucrânia é para a Rússia o que Taiwan é para a China, um território pequeno, mas estrategicamente importante, que representa o maior insulto à sua legitimidade. É um farol para o povo da Rússia que quase a mesma demografia de pessoas pode prosperar sem estar sob o controle de um governo autoritário. Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia. Seria o início da Terceira Guerra Mundial? Essa tem sido a pergunta que muita gente tem feito. Afinal, estamos assistindo à invasão de um país europeu, a Ucrânia, por uma potência nuclear, a Rússia. Mas respondendo à pergunta de forma direta e levando em conta análises que estão sendo feitas neste momento, a resposta é não. Apesar do início da invasão do território ucraniano pelas tropas russas, com ataques a alvos estratégicos militares, no momento, analistas não acham provável um confronto militar direto entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que conhecemos como OTAN. Países do leste europeu como Estônia, Letônia, Lituânia e mesmo a Polônia já fizeram parte dessa órbita de Moscou nos tempos soviéticos e são atualmente todas membros da OTAN. Esse movimento contrariou frontalmente os interesses da Rússia de Vladimir Putin, pois a adesão da Ucrânia à OTAN colocaria em risco a segurança da Rússia, já que como país membro, a Ucrânia poderia permitir a instalação de bases militares em seu território, incluindo plataformas de lançamento de mísseis. Putin considera inadmissível que a Ucrânia se torne membro dessa aliança. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Vamos seguir acompanhando as notícias, torcendo e orando pelas famílias envolvidas nesse confronto inadmissível. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.